no livro de Jonas. No livro de Jonas, capítulo 2. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Peço que nesse momento você abra o seu coração, abra a sua mente, e nós vamos ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, tá bom? Livro de Jonas, capítulo 2. O tema da mensagem é o Deus que escuta. Jonas, capítulo 2. Me acompanhe nessa leitura, tá certo? Capítulo 2 de Jonas. A palavra do Senhor diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes. Pois tu me lançastes num profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Senhor, a tua mensagem foi lida, e nós sabemos que só a tua mensagem tem poder de nos transformar. Meu desejo nessa hora é que o Senhor use o teu filho mais uma vez, apesar dele, para louvor da tua glória. Nós estamos aqui para poder ouvir aquilo que tu queres falar ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro, para falar de Jonas, nós começamos essa exposição bíblica trazendo algumas verdades sobre esse tema, sobre esse homem, sobre esse livro. Digo isso porque o livro de Jonas e o próprio personagem de Jonas ainda, para alguns, pode ser tido como um mito. Será que esse homem realmente existiu? Será que de fato esse homem pode ser tragado por um grande peixe? Será que essa história é verdade ou é uma ficção, uma mera ilustração? Mas nós temos alguns argumentos, eu peço só que Paulinho, você me acompanha aí, tá certo? No passar desses slides, alguns argumentos que tornam a veracidade disso, por favor, de uma maneira muito mais prática e real para nós. A realidade histórica de Jonas, esse homem de fato existiu. E nós temos pelo menos 3 motivos para poder elencar que esse homem de fato existiu. O primeiro é que no livro de 2 Reis, capítulo 14, 25, nós temos o relato sobre Jonas. Esse homem Jonas, que depois a Bíblia vai contar a sua história. Então, se a Bíblia narra algo de uma maneira real, nós cremos que ela é uma verdade. Mas há um segundo ponto também, que é que o verso 17 do capítulo 1 de Jonas, você não precisa abrir, mas só anotar, nós temos uma interpretação de como se fosse uma alegoria. Porque como pode um homem ser engolido por um grande peixe? Como pode isso acontecer? Na nossa mente a gente não costuma, conceber isso, principalmente aquele que fica no ventre do grande peixe durante um período. E eu não preciso dizer para os irmãos, acredito que os irmãos têm internet e acompanham de casa, vários casos que aconteceram de pessoas que foram engolidas por baleias e depois cuspidas para fora. Os irmãos podem pesquisar isso na internet de uma maneira muito real e prática. Eu acredito que até ano passado nós vimos isso, eu acho que aqui no Chile, algo bem parecido com isso. Então, as histórias narram que isso pode sim acontecer, mas há um terceiro fato que aí valida de vez aquilo sobre Jonas, que é o quê? O que dá crédito para crermos no livro de Jonas é o fato do Senhor Jesus, como ele tratou o livro e o personagem de Jonas. Nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 12, quando o próprio Jesus fala sobre Jonas da seguinte forma: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui aquele que é maior que Jonas.
Então, meus irmãos, se a gente quer validar algo, algum personagem, alguma coisa bíblica, é só ver a fala de Jesus. Jesus, ele valida todas as coisas. Então, introduzimos essa mensagem dizendo para você que Jonas não é um mero acaso. Jonas não é uma história fictícia. Jonas é um personagem real. Baseado nisso, é preciso lembrar que no capítulo 1 do livro de Jonas, eu vou discorrer um pouco sobre esse livro curto de Jonas, mas que traz verdades preciosas. Os irmãos podem anotar aí. No capítulo 1 dessa trama, o Deus de Israel ordena a Jonas a pregar contra Nínive. E aí esse Jonas acredita no poder de Deus e reconhecia a graça de Deus sobre os pecadores. Primeiro ponto, o Senhor chama um homem para pregar. Vai pregar a um povo, e não era qualquer povo, eram os ninivitas, povo perverso, povo mau. Se os irmãos depois pesquisarem um pouco sobre esse povo ninivita, vão ficar espantados, estarrecidos das tamanhas, coisas horrorosas que esse povo fazia. E o Senhor levanta esse profeta para poder pregar lá. Então você imagina agora a angústia e o medo que esse homem estava sentindo. Às vezes a gente olha para Jonas como um personagem que só fez fugir daquilo que o Senhor manda fazer, mas olha só, Jonas tinha alguns motivos para poder fugir disso, tá certo? Ele tinha alguns motivos para poder fazer isso. A melhor explicação do motivo pelo qual Jonas optou por desobedecer a ordem de Deus é que ele tinha desenvolvido um ódio profundo por Nínive. Ele desenvolve um ódio daquele povo que fazia coisas horrorosas, principalmente contra os seus. E agora o Senhor Deus levanta ele para poder pregar a favor daquele povo. Então, ele está disposto a desobedecer a Deus a ponto de ver aquele povo salvo. Ele simplesmente não gostou da ordem de Deus. Os habitantes de Nínive eram inimigos do povo dele, de forma que Jonas preferiu ser amaldiçoado por Deus do que pregar aquela mensagem que o Senhor estava mandando pregar. E aí, meus irmãos, Jonas pega o navio, a história tão conhecida que nós sabemos. Jonas pega o navio para Tarsis, segue o caminho oposto que o Senhor manda ele ir. Jonas estava obstinado em desobedecer. Ele estava no seu coração, de uma maneira muito ferrenha: eu vou desobedecer, eu não vou cumprir a vontade do Senhor. Ele só não contava com a insistência de Deus em relação ao seu arrependimento. Jonas não contava com isso. Ele queria desobedecer, ele só não contava que há um Deus que é justo, há um Deus que é misericordioso, e há um Deus que, quando diz que algo tem que ser feito, tem que ser feito. Então, meus irmãos, Deus busca Jonas. Deus vai buscar Jonas. E quando isso acontece, pastor? Primeiro, Deus busca Jonas no capítulo 1, verso 4, quando ele lança sobre o mar um vento forte, que levantou-se de uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava prestes a despedaçar. Deus fala com Jonas agora dessa forma, e Jonas está dormindo. A história os irmãos sabem aqui. O barco está prestes a se despedaçar, e Jonas dorme. Deus busca Jonas quando aqueles marinheiros vão lançar a sorte e ver quem foi que feriu o seu Deus. Os marinheiros conversam entre eles: quem foi que está em pecado? Quem foi que feriu o seu Deus? Então eles começam a ver: você fez algo. Então eles lançam sorte para poder saber: e agora, o que foi que aconteceu? E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. O Senhor busca Jonas naquela forma. E Deus também busca Jonas quando ele ordena que um grande peixe o busque no fundo do mar. Deus busca Jonas. Mesmo Jonas correndo numa direção contrária daquilo que era a vontade do Senhor para ser feita, Deus vai lá e busca Jonas. E aí, meus irmãos, Deus ordenou que aquele peixe engolisse Jonas, porque em muitos casos são em situações de sofrimento e confinamento que nós caímos na realidade de quem Deus é. São em momentos que nós estamos sozinhos, confinados, sem ninguém, num quarto, num hospital muitas das vezes, sozinho, que Deus começa a se chegar um pouco mais perto de nós. E às vezes nós estamos igual a Jonas, desobedecendo a ordem do Senhor.
São nessas situações onde parece que parece não haver mais espaço para a esperança, que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Criador do mar e da terra, nos encontra para mudar a nossa vida. Situações quando nós estamos à deriva, no meio de uma tempestade, lançado ao mar. E aqui os irmãos sabem que quando você é lançado no mar, numa grande tempestade, se você não sabe nadar, a coisa começa a ficar complicada. Se quem sabe já se complica, você imagine quem não sabe nadar. E aí, meus irmãos, agora Jonas se vê naquela situação, engolida por um grande peixe nas profundezas do mar Mediterrâneo. Pare para pensar agora, faça a ilustração na sua mente. Ele desobedece ao Senhor, é lançado a sorte cai nele, ele diz: me lança, eu sei que quando me lançar a tempestade vai acalmar. Ele é lançado no mar, automaticamente o texto diz que a tempestade acalma, o Senhor manda um grande peixe, aquele homem é engolido por um grande peixe, e agora para Jonas era como se fosse o fim. Acabou. Eu estou no meio de um lugar onde eu nem sei aonde estou. O texto da oração de Jonas, que nós acabamos de ler no capítulo 2, ele fala de coisas que ele estava vivendo ali. As algas estavam pairando sobre a cabeça dele. Eu imagino o sentimento que ele estava sentindo no ventre daquele grande peixe. Agora, olha que interessante, meus irmãos. Olha que interessante. Jonas, ele não orou quando desceu a Jope. Olha que interessante. Jonas não orou quando comprou sua passagem para Tarsis. Jonas não orou quando tentou fugir para Nínive. Fugir de Nínive quando se escondeu no porão do navio. Ele não orou. Jonas não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar Mediterrâneo. Jonas não orou quando os marinheiros pagãos oraram. Ele não orou. Ele não orou quando foi atirado ao mar. Jonas não orou em nenhum momento até agora desse livro. Jonas estava vivendo a vida dele como ele queria fazer. Em nenhum momento do livro, se você for ler até o capítulo 2, diante de tamanho acontecimento na vida de Jonas, ele ora. Ele não ora em nenhuma situação. Pelo contrário, o texto bíblico diz que Jonas só começa a falar no capítulo 2. Quando no capítulo 2, a primeira fala de Jonas é entrando em oração diante do Senhor. Ele falou com os marinheiros, e estas foram as suas únicas palavras ditas até aqui. Jonas em nenhum momento ora ao Senhor. O objetivo de Jonas era escapar da presença do Senhor. Jonas capítulo 1, verso 3. Ele queria só fugir da vontade do Senhor. E meus irmãos, se ele orasse, ainda assim, ele estava convicto daquilo que ele queria fazer. Jonas queria fugir da presença do Senhor. O texto me diz isso. Jonas queria fugir da presença do Senhor. E aí, meus irmãos, a desobediência, ela leva à falta de oração. A falta de oração, ela leva à tolice. A tolice leva ao pecado. E o pecado nos leva ao desastre. Ao ser engolido por um grande peixe, capturado nas profundezas do abismo, Jonas sentiu necessidade de orar. Ele não ora em nenhum momento do livro. A Bíblia é clara a dizer isso, no livro dele ele não ora. Mas quando as coisas começaram a apertar, ele se viu que não tinha mais saída. E agora, o que é que ele fez? Ele ora. Muito igual a mim e a você. A nossa vida, ela é vivida do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que nós queremos fazer. Mas as coisas apertam, e quando as coisas apertam, a gente recorre a Deus. Que mais, como eu digo ao jovem, mais parece ser o gênio da lâmpada. Que é, a gente esfrega a lâmpada quando há necessidade de um desejo e um pedido. E aí nós nos aproximamos desse Deus. Jonas, a mesma coisa. Esse talvez foram os piores dias da vida de Jonas. Agora, em sua oração, ele reconhece o quão perdido estava no ventre do grande peixe. Perdido. Jonas nem sabia onde ele estava.
O texto diz que ele estava na profundeza, na raiz das montanhas. Ele quis dizer que estava nas profundezas, tão fundo que ele não conseguia mensurar. Ele não sabia onde estava. Uma coisa é certa, ele estava num abismo. E aí, meus irmãos, Jonas, ele foi forçado a orar. Jonas foi forçado a orar. E aqui entra o que eu desejo falar com os irmãos nessa noite. Porque às vezes nós não vamos ao lugar de oração por vontade própria, mas o Senhor nos leva até esse lugar. Ele nos leva até esse lugar. Ele nos leva a esse lugar, às vezes de uma maneira muito bondosa, mas em algumas situações, como Jonas, ele nos leva a esse lugar de uma maneira muito difícil. Muito difícil. Mas ele nos leva a esse lugar de oração. E aí, meus irmãos, eu preciso dizer que a doença leva pessoas a orar. O luto leva pessoas a orar. Os desapontamentos da vida fazem as pessoas orar. Algumas pessoas estão desapontadas com seus casamentos, com seus filhos, com sua carreira, com a sua igreja, como a gente costuma ouvir. Mas aí Deus é tão misericordioso, meus irmãos, que Ele permite que às vezes um grande peixe venha nos tragar, para que a gente entenda o nosso lugar de oração. O nosso lugar de oração. É isso que eu estou tentando trabalhar com os jovens esse ano. A nossa igreja, graças ao nosso bom Jesus, é uma igreja que prega fielmente as Escrituras. Não falo só como pastor, digo pelos membros aqui que chegam, frequentam a classe membresia, e a maioria das coisas que relatam para nós é a importância da exposição da palavra de uma maneira fiel. Agora, disse para os jovens e digo para os irmãos: boa teologia é muito bom, teologia bíblica é excelente, amo fazer isso, sabe? Mas se não houver vida particular com Deus, tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. Então, se eu não tiver o meu lugar de oração, você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo. Desculpa te dizer isso, mas você está fracassando diante do Senhor. Você precisa ter um lugar de oração. Agora, se você não for sozinho, Deus te leva até lá. Deus te leva até lá, muitas das vezes de maneira dolorosa, mas Ele te leva até lá. Porque quando o sofrimento bate à nossa porta, uma das primeiras coisas que sabemos fazer é dobrar o nosso joelho diante do Senhor. Mas às vezes a gente não dobra o nosso joelho quando está tudo bem. Porque está tudo bem, então qual é o motivo que eu tenho para poder dobrar o nosso joelho? Jonas tinha a mesma talvez perspectiva, talvez por uma outra ótica. Porque aqui o Senhor está falando de salvação. Vai, Jonas, prega para Nínive. Eu preciso salvar aquele povo perverso. Jonas disse: salvação? Para um povo que faz tanta crueldade? Não. Esse povo não merece ser salvo. E muitas das vezes eu e você queremos agir assim também. Como pessoas que temos o poder de dizer quem ou não é salvo. Salvação, meus irmãos, não nos pertence, pertence ao Senhor. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, pelos frutos, nós conhecemos sim aqueles que são salvos. Então, meus irmãos, olha que interessante. Pessoas se afundam em débitos. Pessoas acordam à noite com assaltantes dentro de suas casas. Alguns têm perdas terríveis. Alguns têm notícias de doenças terríveis. Algumas visitas na sua vida chegam de maneira inesperada. Mas sabe qual é o bom disso tudo que o livro de Jonas diz para mim e para você? Deus governa sobre tudo isso. Deus está governando sobre tudo isso. Quando tudo parece que é o fim, é o começo. Pastor, mas como entender isso de uma maneira melhor? Se atente comigo. E aí eu quero chamar a sua atenção por uma palavra discreta que aparece no livro de Jonas, está lá no começo, no verso 17 do capítulo 1, só me acompanhe. O Senhor ordenou o peixe a engolir Jonas. O Senhor ordenou que um peixe engolisse Jonas. E a gente pode olhar agora para essa ótica, e eu e você já fizemos essa análise. Pela sua desobediência, o Senhor fez justiça a Jonas. E aí mandou um grande peixe, mas não. O grande peixe não foi uma justiça do Senhor. O grande peixe foi um livramento para Jonas. Porque se o Senhor quisesse fazer justiça, era só deixar ele lá, à deriva, em alto mar.
Porque pense comigo, meus irmãos, essa palavra, o Senhor ordenou, aparece 4 vezes no livro de Jonas. Jonas capítulo 1, verso 17, Jonas capítulo 6, verso 6, capítulo 4, verso 6, capítulo 4, verso 7, capítulo 4, verso 8. O Senhor Jesus dizendo, o Senhor Deus dizendo, eu ordeno a você. Ordeno a você. E aí nós costumamos achar esse grande peixe como um sinal de justiça de Deus, mas não. O Senhor tinha todos os motivos para exercer juízo para Jonas. Afinal, ele era culpado. Assim como eu e você, Jonas era culpado. Sabe por que Jonas era culpado? A natureza obedeceu a Deus. Lembra da tempestade? Lance-me ao mar. Automaticamente a natureza obedece a Deus. O grande peixe obedece a Deus. Vai lá, engole Jonas, ele obedece a Deus, mas Jonas não obedece a Deus. O Senhor poderia muito bem, meus irmãos, sim, disposar juízo sobre a vida de Jonas, mas não. Note que a ordem de Deus para o peixe é um livramento para Jonas. Isso fica claro porque o que se espera de Jonas, num momento como esse, é uma oração de lamento. É Jonas lamentando. Sabe, a oração de Jonas poderia ser uma oração de lamento. Senhor, eu fiz muita coisa, eu te desobedeci, mas não. A oração que Jonas faz é uma oração de ação de graças. Jonas capítulo 2, verso 9. Ação de graças. A oração de Jonas não contém uma palavra sequer de petição. Uma palavra sequer de petição. Ela consiste em ação de graça. Do texto que nós lemos, capítulo 2, do verso 2 ao verso 6, ações de graça. Contrição, Jonas quebrantado diante do Senhor, do verso 7 e o verso 8 de Jonas 2. E uma renovação de votos diante do Senhor. Jonas 2, verso 9. Ele diz, eu vou pagar os votos que eu estou fazendo com o Senhor. Eu pagarei isso. O texto vai dizer que automaticamente o Senhor Deus fala com o peixe. E ele cospe Jonas. Meus irmãos, esse jargão comum que diz assim, Deus às vezes permite o fundo do poço. O livro de Jonas me mostra uma outra ótica. Deus não só permite que nós visitemos às vezes o fundo do poço, mas eu preciso dizer para você que muitas das vezes Ele nos joga lá, no fundo do poço, a fim de nos encontrar e nos resgatar para uma vida transformada. O livro de Jonas me apresenta essa perspectiva. E aí, meus irmãos, olha que interessante. Finalmente, diante de todo o encerredo de Jonas, chegamos no capítulo 2. E aí Jonas faz essa oração que nós acabamos de ler. E baseado nessa oração, eu quero deixar 2 lições ao seu coração. 2 lições ao seu coração. Primeira lição é que a oração, ela deve ser mediada. A oração, ela deve ser mediada. Em Jonas capítulo 2, verso 4, Jonas diz e pergunta ao Senhor o seguinte, Jonas 2, verso 4, estou excluído da tua presença? Será que tornarei a ver o teu santo templo? Ele faz uma pergunta ao Senhor. Jonas sabia que no templo era onde acontecia o sacrifício que servia como mediação e propiciação dos pecados. O Antigo Testamento nos aponta isso. Cristo existia de uma forma velada, mas no Antigo Testamento, toda a expiação de pecado que acontecia no templo apontava essa mediação para Cristo. Então Jonas está indagando a Deus, dizendo, será que eu não vou mais entrar no seu santo templo? Será que eu estou longe da tua presença para sempre? No versículo 7 do capítulo 2 que nós lemos, ele volta a citar o templo novamente. Ele sabia que o templo era o lugar de mediação entre ele e Deus naquela época. Mas meus irmãos, hoje, essa mediação é feita através de Cristo Jesus. Cristo Jesus. É por isso que oramos em nome de Jesus, porque olha só, orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica onde nós usamos e nós somos atendidos.
Estudando com os jovens, fizeram essa pergunta, né? Pastor, por que orar em nome de Jesus? Porque Ele é o mediador. Eu e você somos meros pecadores diante de Deus. Mérito nenhum há em mim e em você. Nós carecemos desse Deus. Mas venhamos e convenhamos, meus irmãos. Às vezes nós entramos nesse lugar de oração, que seja um quarto, que seja uma sala, que seja a cozinha, que seja seu carro, que seja o chuveiro, como eu conversei hoje na EBD. Sabe, o banheiro ali onde você está tomando banho, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, falando com o Senhor. Que seja o lugar que você desejar. Mas às vezes nós entramos com o nosso coração dentro do Senhor, achando que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada. O livro de Jonas é fantástico para dizer que o Senhor é quem governa a nossa vida de todas as maneiras e de todas as formas. Ah, mas eu oro então, pastor, em nome de Jesus, por quê? Porque Ele é quem tem o poder de transformar e resolver o problema da nossa vida, não eu e você. Ele é quem tem o poder, Ele é o mediador. Então, meus irmãos, quando oramos em nome de Jesus, declaramos que é pelo que Cristo fez por nós que podemos orar a Deus. Se hoje nós temos livre acesso, se hoje você sentado como você está, pode orar ao Senhor de uma maneira muito real e verdadeira, louvado seja o nome de Jesus. Lembra de Paulo escrevendo aos Filipenses? Deus o elevou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Cristo Jesus é o soberano Senhor de todas as coisas. Ele está sempre no controle da nossa vida. Agora, essa é a primeira coisa. A oração deve ser mediada. A segunda coisa é que nós podemos orar de qualquer lugar e em qualquer circunstância. O livro de Jonas me apresenta isso claramente. A oração tem que ter um mediador. No tempo de Jonas era o templo. Hoje é o Senhor Jesus. Mas o livro de Jonas também me ensina que eu posso orar de qualquer lugar e em qualquer circunstância. Olha que interessante, o verso 1 do texto de Jonas diz: então, no capítulo 2, o verso 1, ele diz: então Jonas orou no ventre do grande peixe. Querido, você sabe que você pode orar aonde você estiver, como você estiver, que o Senhor ouve você? Às vezes nós temos uma utopia na nossa mente, no nosso coração, que nós precisamos às vezes da oração do pastor para que seja mais potencializada. Nós precisamos estar na igreja para que a nossa oração seja ouvida. Não! Às vezes estamos no fundo do poço, no fundo do abismo, e o que podemos fazer é clamar ao Senhor, gritar ao Senhor: Senhor, me socorre. Socorre-me. E Ele vem em nosso favor. Então veja, eu não sei exatamente onde Jonas estava no mar Mediterrâneo. Eu tenho certeza também que ele não sabia onde estava. O texto não diz, só diz que ele estava no mar Mediterrâneo, na raiz das montanhas, ou seja, no muito profundo. Eu não sei em que profundidade ele estava, mas ele de lá orou ao Senhor. De lá Jonas ora ao Senhor, ele se quebranta diante do Senhor, ele fala com o Senhor no tempo de maior angústia e desespero e aflição da sua vida. E aí, meus irmãos, eu preciso dizer para você que no tempo de aflição que você está passando, no tempo de angústia que você está vivendo, você pode clamar ao Senhor. Você pode clamar ao Senhor, porque esse Deus está ouvindo as suas orações. Ele não está só ouvindo a oração de Jonas, ele ouve a sua oração, porque o Salmo 116 diz que o Senhor está atento às nossas orações e Ele se inclina para aquilo que nós estamos falando. Salmo 116, verso 1 e 2. E o salmista ele é enfático quando ele diz: porque o Senhor me ouve, orarei enquanto eu viver. Meus irmãos, Abraão orou no deserto. Assim também fizeram Isaac e Jacó.
Salomão orou no templo. O coletor de impostos orou na sinagoga. Cornélio, lá em Atos, orou de casa. Os discípulos oraram em um barco. Lembram de quando o Senhor estava lá, os discípulos orando num barco? Jesus orou em um jardim. Eu e você podemos orar em qualquer lugar, porque o Senhor sempre vai nos ouvir. Sempre vai nos ouvir. Não tem um lugar específico para que você vá. Sim, pastor, é claro, o lugar é bom, é muito bom quando você está sozinho com Deus. Você derrama as suas lágrimas, derrama o seu coração diante do Senhor. Mas isso não significa que você só pode orar naquele lugar. Você pode orar em qualquer lugar que o Senhor ouve você e responde a sua oração. Então, meus irmãos, não há lugares sagrados, porque todos os lugares são sagrados diante do Senhor. Diante do Senhor, eu e você podemos orar em qualquer lugar, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Ele nos vê e atende o desejo do nosso coração. Às vezes não do nosso jeito, mas Ele faz, Ele ouve. Então, meus irmãos, porque em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos, e é nele que temos o nosso ser. Ele não está longe de nós, Ele está mais próximo de nós do que a sua respiração nesse exato momento. Esse é Deus. Mas às vezes a gente deseja sentir algumas coisas meio que extraordinárias para sentir a presença do Senhor. Não, meu irmão, Ele é real. Jonas não o viu. Pelo contrário, Jonas estava achando que era o fim. Me lancem, porque se vocês me lançarem ao mar, a tempestade vai acalmar, vocês seguirão viagem. E o Senhor vai lá e livra Jonas daquela tempestade. É o Senhor dizendo: Jonas, apesar da sua desobediência, apesar do seu coração duro, apesar de você estar disposto a me desobedecer, eu não desisto de você. Isso acontece conosco, meus irmãos. Às vezes estamos numa linha contrária àquilo que é a vontade do Senhor. Ele está apontando, Ele está dizendo: não vai, não faça, não diga. Mas eu e você dizemos: vamos e fazemos, porque o nosso coração ele é desobediente. É por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração. É por isso que o sábio Salomão, quando ele escreve Provérbio, no capítulo 4, verso 23, ele diz: de todas as coisas que você pode guardar, guarde o seu coração, porque é dali que saem as fontes da vida. É do coração que saem as fontes da vida. Porque você às vezes acha que está fazendo o que é certo, mas não está. E o apóstolo Paulo foi muito enfático, ele diz: meu Deus, quando eu estou achando que estou fazendo algo de bom, eu estou fazendo algo de ruim. Porque aquilo que eu desejo fazer, o bem, eu não faço, mas o mal, quando eu menos espero, eu já fiz. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele está perto de nós. Agora, se nós podemos orar ao Senhor de qualquer lugar, nós também podemos orar ao nosso Deus, seja qual for a situação na nossa vida. Pense agora sobre Jonas. Faça um exercício comigo mental agora. Ele é desobediente. Olha que interessante. Deus diz: vá para o leste, mas ele foi para o oeste. Deus disse: vá para a terra, ele foi para o mar. Deus disse: vá e pregue, mas Jonas foi dormir. Tudo que o Senhor manda Jonas fazer, ele faz o contrário. Ele tomou várias atitudes erradas. Ele não quer ver os cruéis assírios sendo poupados. Jonas preferia vê-los aniquilados pelo juízo de Deus, ao invés de ver aquele povo salvo. O livro de Jonas acaba com um discurso, uma fala de Jonas para com Deus, dizendo: o Senhor não vai exterminar esse povo. Eu preguei aqui, eles não se converteram, o Senhor disse que iria exterminar, o Senhor não vai fazer, e o Senhor tem que usar da paciência, da misericórdia, sabe, para com Jonas. E ele começa a usar exemplos: nasce uma plantinha, os irmãos vão de saber. Ele diz: Jonas, você tem mais piedade dessa árvore, dessa planta, do que com aquele povo. O que significa isso, Jonas? O livro de Jonas acaba com uma pergunta, meus irmãos. Uma pergunta.
Quando a gente faz seminário de teologia, a gente sempre vê, e há uma linha tênue, saber se Jonas realmente se arrependeu ou não. Porque de verdade, a fala de Deus, fala de Jonas, na verdade, para com Deus, no último capítulo do livro, é uma fala tão ferrenha que a gente começa a duvidar se houve realmente arrependimento daquele homem. Ele estava convicto que Deus tinha que exterminar aquele povo. Só que Jonas não entendeu que ele era tão pecador quanto aquele povo. Era tão miserável, tão pecador, tão distante de Deus quanto aquele povo. E o Senhor usa da sua misericórdia. Jonas, vai pregar, só faz o que eu te pedir. Então veja, Jonas toma todas as atitudes erradas. Mas há uma parábola que é contada na Bíblia, que vocês vão entender bem. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Alguém que estava diante do seu pai, pede tudo o que tem e vai embora. Ele gasta tudo ao bel prazer. Como eu e você muitas das vezes fazemos. Sabe? Parafraseando, é como a gente estivesse aqui dia de domingo, sempre abastecendo o nosso espírito, alimentando o nosso espírito, mas amanhã, na segunda-feira, a gente está vivendo uma outra realidade, que não essa. E aí a gente vai e faz aquilo que nós desejamos fazer, buscamos as nossas vontades, fazemos o que o nosso coração deseja. O filho pródigo fez isso. Depois o que é que ele faz? Ele retorna. Mas olha que interessante, o texto vai dizer que levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Meus irmãos, isso não é maravilhoso? Quando ele estava ainda em uma grande distância, o Senhor o olhou. O pai olha para o filho ainda distante, abraça e beija. Seja qual for a situação, o Senhor sempre vai estar disponível para que você retorne para diante dele. Agora, preciso dizer para os irmãos, e isso serve para a minha vida, por isso que elaborando esse sermão, calha muito bem com aquilo que nós vivemos. Por quê? Porque nós podemos estar diante de uma grande conferência cristã, nós podemos estar numa igreja bíblica como a nossa, nós podemos frequentar seminários teológicos, mas isso não nos impede de estar, mesmo assim, quilômetros de distância de Deus. Porque é o que eu digo para os jovens hoje em dia. Teologia é muito boa, meus irmãos, amo. Mas o que vale é o seu coração diante do Senhor. Não adianta saber demais se você não é devoto a esse Deus. Se você não dobra o seu joelho e o seu coração diante dele. Se você não intercede por sua família, por você, pela sua igreja e pelos seus. Sabe? Então assim, meus irmãos, orar é algo essencial na nossa vida. Essencial na nossa vida. E aí, quando você estiver a uma grande distância, eu sei que tem gente aqui me ouvindo nessa hora que sabe que está distante do Senhor a quilômetros de distância. Isso é impressionante e é bom de saber, porque você sabe quem é Jesus. Sabe? Jonas sabia quem era Deus. Jonas sabia. Mesmo assim, ele optou em desobedecer ao Senhor. Foi uma escolha dele. Ele vai optar em desobedecer ao Senhor. Então veja, eu sei que alguns aqui podem olhar para dentro do seu coração agora e dizer: eu estou a quilômetros de distância do Senhor. Sei quem Ele é. Sei o que Ele fez e Ele faz. Mas eu estou em desobediência. Eu sei que tem gente me ouvindo nessa hora aqui, ouvindo e algo remoendo aí dentro do coração e dizendo: eu preciso alinhar o meu coração de volta. Eu preciso disso. Porque não basta conhecer o Senhor. Sabe? Tozer já falou sobre isso. A.W. Tozer. Você pode ter o maior conhecimento teológico, bíblico,
Mas se você não encontrar aquele Deus em algum lugar, e você não vai ter experiências para contar. Sempre contará a experiência de outros. Sempre contará experiências de outros. Imergindo com os jovens lá no Imerso, nós falamos sobre personagens bíblicos, que muitos se assemelham a mim e a você, que passaram por grandes tribulações e tempestades, mas que oraram diante do Senhor. Nós falamos sobre Ana, nós falamos sobre Daniel, nós falamos sobre Davi, nós falamos sobre Jó e falamos sobre Jonas. Personagens bíblicos que muitos se assemelham a mim e a você, sim, muitos se assemelham a mim e a você, mas que no momento de desespero e angústia, eles sabiam quem era o Deus deles, a quem socorrer. Então, queridos, há um caminho de volta a Deus, dos caminhos mais escuros do pecado. Sempre haverá um caminho de volta para Deus. O Senhor, por sua graça e misericórdia, sempre estará como um pai do filho pródigo, de braços abertos para receber aqueles que um dia foram e gastaram tudo aquilo que tinham. Sempre Ele estará disponível com o braço aberto para receber e beijar, não importa o cheiro, o mau cheiro do pecado, Ele beija e ama o seu filho. Não importa quanto tempo você está afastado do Senhor, você pode ser restaurado pelo Deus verdadeiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Não importa há quanto tempo vocês têm estado longe do Senhor, não importa quão ruim tem sido, não importa o que você tem feito, não importa. O que importa é que você nessa noite pode ser reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. Não há distância que não possa ser superada pela oração de alguém que verdadeiramente se arrepende diante do Senhor. Não há distância para quem ora de maneira sincera: Senhor, eu fiz muita coisa errada, mas a partir de agora toma conta da minha vida, dirige o meu coração, dirige os meus passos. Não há distância no mundo que diante de uma oração de arrependimento verdadeira, o Senhor não o ame e não o traga de volta para debaixo das suas asas. Meus irmãos, eu concluo esse sermão dizendo a você o seguinte: o drama de Jonas nos ensina que para ir sozinho, que sair em direção contrária ao que é a vontade do Senhor, o drama de Jonas nos ensina que ir parar sozinho e sem solução na barriga de um grande peixe talvez seja a melhor coisa que pode acontecer para nós quando estamos distante da presença do Senhor. Ninguém quer, mas às vezes estar dentro de um grande peixe, para mim e para você, vai ser a melhor coisa que o Senhor vai fazer para nós, porque a partir do grande peixe, nós vamos poder dobrar o nosso joelho, clamar aos céus e dizer: Senhor, socorre-me, e aí sim, Ele vem socorrer você, porque enquanto não estamos na barriga desse grande peixe, parece que os nossos olhos não estão abertos à realidade, e não o buscamos como deveríamos buscar. Essas são as suas providências bondosas do Senhor, embora difíceis, para dar a você a maior bênção que você pode ter no mundo. Sabe qual é, meu irmão? Um coração voltado à oração. Um coração voltado à oração. O nosso Deus, Ele forçou Jonas a orar. O nosso Deus forçou Jonas a orar. O texto foi muito claro para dizer para mim e para você que Jonas não tinha orado em nenhum momento. Agora, sempre que nós temos um coração rebelde diante do Senhor, sempre há lugar de arrependimento. Sempre haverá lugar de arrependimento. Sempre há lugar de arrependimento. Eu não sei, irmão, querido, qual tem sido o seu grande peixe,
Mas eu tenho certeza que alguns aqui foram tragados por um grande peixe. Alguns aqui parece que ainda está dentro do grande peixe. E ainda não entendeu que dentro do grande peixe, apesar das adversidades, ainda lá você pode orar, clamar ao Senhor, e Ele ouve você. Ele ouve você. Ah, pastor, mas muita coisa eu fiz de errado. Sim. Você viu a história de Jonas? Viu a história de alguém que foi enviado por Deus para pregar a um lugar de uma maneira muito explícita. Jonas, vá e prega ao povo de Nínive, digam a ele que se arrependa. Sabe o que Jonas fez? O contrário. Sempre fez o contrário. Se a Bíblia me apresenta o exemplo de Jonas, quero crer que é o exemplo também de muitos que estão aqui me ouvindo. Gente que está totalmente diferente com o Senhor, está passando por problemas, o grande peixe o tragou, a tempestade estava lá, o grande peixe veio, meu Deus, e agora? E você ainda está tentando lutar com suas próprias forças, sabe? Parece utopia, meus irmãos, mas uma das melhores coisas que o Senhor pode fazer a mim e a você, quando estamos diante dEle, olha só, quando você está diante do Senhor, que eu também cuide para que meu coração não se distancie do Senhor, mas quando nós estamos distante do Senhor, a melhor coisa que o Senhor faz para nós é colocar um grande peixe na nossa vida, porque é de lá que nós sabemos quem é o nosso Deus. Querido, você pode orar nessa hora. Você pode orar nessa hora. Eu não sei qual é o seu grande peixe, mas eu já passei por alguns. Já passei por alguns. E nessas horas tem outra coisa não, meu irmão. É dobrar o nosso joelho, reconhecer a soberania de Deus, se curvar diante dele e clamar ao Senhor: Senhor, ouve o meu clamor. Nós vamos cantar nessa hora. O meu desejo em nome de Jesus é que você faça essa oração nessa hora. Se você está num grande peixe aí, na barriga de um grande peixe, você está num lugar que nem você sabe onde você está, nem você imagina o tamanho do abismo que você se encontra, mas o Senhor conhece você e Ele quer te resgatar e te dar uma nova vida. Senhor, nós sabemos que o Senhor é real, tão real quanto a nossa respiração nessa hora. Nós sabemos disso, Senhor. A história de Jonas não é uma mera ficção. Não. A história de Jonas é real e nos mostra que desobedecer o Senhor nunca será a melhor opção. Nunca será a melhor opção. O livro de Jonas nos ensina que desobedecer ao Senhor é uma dura realidade. Mas o livro de Jonas também me ensina que mesmo desobedecendo o Senhor, mesmo parecendo estar distante do Senhor, o Senhor sempre governará sobre a nossa vida. Nós louvamos o Teu nome porque não há outro além de Ti. Assim como Jonas orou, nós oramos nessa hora dizendo: Senhor, vem sobre nós. Restaura corações aqui nessa hora. Restauram pessoas aqui nessa hora. Nós queremos, Senhor, sim, sentir a Tua presença de uma maneira mais real em nosso coração. Assim como Jonas, nós queremos que o Senhor venha até nós, mesmo que seja de uma maneira extraordinária, mas venha sobre nós, Senhor. Sim, de maneira extraordinária, porque o ordinário nós podemos ver o Senhor. O salmista vai dizer isso: os céus vão proclamar a glória de Deus, e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Nós podemos olhar para o céu, contemplar a beleza da sua criação e saber que há um Deus Criador. Mas nós queremos sentir também o Teu toque especial. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a nossa família. Vem sobre a nossa vida. Nos leva a uma vida de intimidade com o Senhor.
Quantas vezes nós deixamos de orar, Senhor, por tantos motivos? Nosso coração acostumou com essa vida que nós levamos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, agora, arranca do nosso coração aquela pedra que nos impede de ter a sensibilidade de sentir o Senhor. Dá um coração de carne nessa hora, os meus irmãos agora que estão orando, clamando para dentro de si e olhando que ainda no Senhor pode haver esperança. Eu quero orar também nessa hora por você que entende que, assim como Jonas está distante do Senhor, toda igreja está agora em oração. Você que entende que está dentro de um grande peixe agora, e você não sabe como orar ao Senhor, você não sabe, está desesperado, sabe? Precisa que o Senhor intervenha de uma maneira muito direta sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Acho que como pastor, é o que eu posso fazer nesse momento por você, é orar por você. Então, se é o seu caso, em nome de Jesus, não venha aqui à frente não, só fique de pé nessa hora. Eu quero orar por você. Amém, Senhor. Você que entende que carece sim dessa oração, sabe? O Senhor não está indiferente com as suas lutas. O Senhor, Ele olha para você de uma maneira muito especial. E eu quero orar por você nessa hora, amém. Oh Deus, os teus filhos estão de pé e o Senhor sabe o motivo. O Senhor sabe o motivo. Sim, o Senhor sabe o motivo. Alguns dentro de um grande peixe, Senhor, sem saber como sair de lá. Mas eles não vão sair, Senhor, por conta própria. Não tem como. É o Senhor que faz com que o grande peixe coloque-os para fora. Que eles vão até aquele lugar de oração. Que eles não caiam no engano do conformismo. Não. Senhor, nos desperta para algo novo nessa hora. Nos faz viver algo novo, Senhor. Faz com que os meus irmãos agora que estão de pé, em nome de Jesus, vivam algo novo. Renova o coração nessa hora. Traz, Senhor, sobre eles uma cura de uma maneira muito especial. Vem, Senhor, sobre eles. Vem, Senhor, sobre eles. Toca agora neles de uma maneira especial. Espírito Santo de Deus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua ação. Nós cremos que o Senhor é Deus e pode todas as coisas. Nós oramos a um Deus que nos ouve, não está indiferente. Não está indiferente a nós. Senhor, nós estamos dobrados, clamando a esse Deus, o Deus de Jonas. Esse Deus também é o nosso Deus. E sabemos que em breve nós ouviremos testemunhos de pessoas que vão ser cuspidos de dentro do grande peixe para viver uma nova vida no Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. E oramos no nome de Jesus. Amém.